Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu sempre vou falar que é uma alegria estar aqui todas as vezes que eu vier aqui. Então, eu dou graças ao Senhor por esse dia, que a gente se reúne para celebrar a ressurreição dele e para adorar ele através de cânticos e louvores e através da meditação na palavra. Vamos orar? Amém. Santíssimo Deus, Santíssima Trindade, viemos aqui te dar louvores e adoração, erguer nossas vozes em oração a Ti, esperando, Pai, pela Tua volta, esperando, Senhor, pelo cumprimento de todas as Tuas promessas. Desde o dia, Senhor, em que nos manifestamos contra Ti, Senhor, naquela queda no Jardim do Éden, até o dia de hoje, Senhor, tudo Tu tens feito conforme o desígnio e o poder da Tua vontade. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui hoje e pedimos que a Tua palavra fale aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria aproveitar o gancho aqui da leitura que o Mateus fez e dizer que ela tem tudo a ver com o texto que a gente vai ler agora. Dando sequência à nossa série em Apocalipse, a gente já leu sobre a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmina, e hoje nós vamos ler a carta à igreja de Pérgamo. E esse texto, ele tem desde os princípios da igreja, dos princípios do chamado de Deus para o seu povo, né, até o dia de hoje ele fala. Tá? E essa referência aqui a partir do versículo 16, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já são promessas, já são Deus demonstrando que Ele é um Deus pessoal, que Ele é um Deus que se relaciona. No começo, no Jardim do Éden, era tudo perfeito, até que o pecado entrou no mundo. Deus ele vinha visitar Adão e Eva na viração do dia, e isso demonstra o propósito porque Deus nos criou. Deus queria se relacionar conosco. E logo no começo de Gênesis, nos primeiros livros ali do Pentateuco, Deus ele já chama Abraão e escolhe uma família para continuar se relacionando com um povo. Ele chamou o povo hebreu, o povo judeu, através de Abraão, Isaac e Jacó, para continuar, né, demonstrando seu plano de relacionamento com a raça humana. Porém, esse plano de relacionamento ele não poderia continuar com nós no estado que estávamos sendo pecadores. Então, desde aquele começo em que Deus chama Abraão, Isaac e Jacó, tira o povo do Egito, ele já começa a mostrar que ele era um Deus santo e que para nós nos relacionarmos com eles, nós precisaríamos também nos tornar santos. E desde o livro de Levítico, ali no começo, quando o povo ele vai habitar no deserto e começa a peregrinação, Deus ele tem o objetivo de atingir uma plenitude de relacionamento conosco, e ele começa ali em Levítico. Tá? O livro de Levítico ele é muitas vezes negligenciado por nós, e a gente foge desse livro por algumas dificuldades que existem nele, assim como acontece em Apocalipse também, porque algumas coisas são mais difíceis de entender, mas são livros extremamente importantes para a nossa fé, né? E para atingir essa plenitude desse objetivo, tá, que ela começou lá no relacionamento de Deus no deserto com aquele povo, tá? E Deus ele dá várias leis para aquele povo, e ele vem habitar no meio do povo numa tenda, o que não é ruim, né? Imaginamos, Deus ele é todo bom, todo santo, todo perfeito, né? Justo, criou todas as coisas e todas as coisas foram feitas belas por ele. Mas ele vem habitar no meio do povo em uma tenda. Só que isso tem um problema. O povo, assim como nós, era um povo pecador. Tá? Como uma coisa boa pode ser tão perigosa ao mesmo tempo,
A gente leu aqui e viu em sermões anteriores que personagens bíblicos, ao se depararem com a glória de Deus, eles ficam extremamente atormentados, se jogam no chão e um pavor enorme de morrer, de ser aniquilado diante da presença de Deus. E a presença de Deus estava no tabernáculo, né? E um exemplo que a gente pode tirar para ilustrar a presença de Deus ali no meio é que o sol, ele dá vida a tudo que a gente tem na terra. A terra e a vida não ia existir sem o sol. Então a gente conclui que o sol é bom, né? Ele permite que vivamos, né, aqui nesse planeta, no planeta Terra. Mas se a gente for em direção ao sol de forma indistinta e sem parar, a gente vai morrer. Aquilo vai começar a fazer mal para a gente. Assim é a luz de Deus, é a pureza de Deus em relação a nós também. E ali em Levítico, Deus ele fala, o coração do livro, tá? Está em Levítico 18, de 1 a 5, eu quero ler aqui para os irmãos. Tá? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem que viver por eles, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, basicamente, o que Deus está dizendo aqui, depois que o povo saiu do Egito, né, é que eles não eram mais idólatras, ou não deveriam ser. Eu queria chamar uma atenção em relação à idolatria, que eu já comentei também no sermão passado, é que a idolatria, quando a gente fala essa palavra, a gente associa ela a outros deuses. E no mundo antigo, no Egito, em Roma, existiam vários deuses. Mas a gente sabe, existem outros deuses? Não existem. Esses deuses são deuses falsos. Só existe um único Deus verdadeiro. Então, se não existem outros deuses, o que seria a idolatria? Seria a gente materializar em um objeto um pecado do nosso coração. Então, se em um culto pagão existia prostituição, na verdade aquela prostituição não é um Deus, é um pecado do nosso coração que está sendo demonstrado através da prostituição. E a idolatria é isso, ela não deixa de ser uma verdade oculta dentro do coração dos pecadores. Tá? E por isso que Deus ele era sempre contra a idolatria, porque ela mostrava o que estava dentro do coração humano, né? Os versículos posteriores a esse que eu acabei de ler aqui, eles mostram uma lista chocante, que são abominações perante o Senhor: adultério, homossexualidade, incesto, bestialidade e sacrifício, que seria um assassinato. As pessoas são más, um assassino é mau. Através dos sacrifícios demonstra o coração de um assassino, assassinando quem quer que seja em um sacrifício pagão. Então, os deuses falsos, eles mostram realmente o que existe dentro do coração humano. Tá? E a continuação dos versículos ali em Levítico 18, o 24, 26 e 30, fala assim: com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis. Nem o natural, ou seja, o hebreu que está saindo do Egito, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que praticam entre vós. Praticaram, né,
entre vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. No capítulo seguinte, ali de Levítico 19, Deus fala o seguinte: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esse versículo, às vezes, ele parece muito batido, e que às vezes a gente lê isso aqui como sendo uma coisa só para o povo de Israel. Mas, se a gente for ver que os mesmos desafios que aquela nação tinha, toda aquela influência do Egito que eles carregaram para dentro da nação de Israel posterior, quando eles entraram em Canaã, são os desafios que temos hoje também. Assassinato, adultério, homossexualismo, todas essas coisas abomináveis perante o Senhor. E esse é um chamado para uma separação espiritual, para sermos totalmente diferentes, né, da maldade do mundo. Eu quero fazer uma retrospectiva aqui ainda, antes de entrar no texto propriamente dito, tá? Que eu já disse aqui antes que a gente tem alguns inimigos comuns, tá? E eles são o pecado, o diabo e o mundo. Tá? Desses três, o que se infiltra no meio da igreja é o mundo. Tá? E por quê? Por que a gente tem esse interesse? Assim como aquela nação de Israel trouxe o mundanismo para dentro da sua nação, né? Por que hoje a gente enfrenta essas mesmas dificuldades, né? Nas igrejas, nem sempre o que dá certo e o que faz a igreja crescer, a receita de crescimento da igreja, é o que é mais popular. Tá? Então, existem duas coisas que as igrejas costumam fazer para se adaptarem aos dias atuais, ou crescerem, né, e conseguirem algum tipo de destaque. Eu sou bem alheio a isso, mas se a gente for parar para pesquisar algumas coisas na internet, a gente vai descobrir algumas coisas bem absurdas. Tá? Eu tomei um pouco de tempo para fazer isso, vou falar aqui para nossa vergonha, né, para a vergonha das igrejas no Brasil e no mundo, mas existem duas coisas que estão comuns hoje na igreja. Tá? Uma delas é o pragmatismo, tá? Que é a busca de melhorar os resultados dentro da igreja. E aí são usadas técnicas de psicologia, autoajuda, técnicas de coaching para cativar as igrejas e fazer elas crescerem. Né? A outra coisa seria o mundanismo, que é uma coisa que a gente luta há muito tempo. E o mundanismo é aceitar coisas que são comuns aos pagãos, aos ímpios, dentro da igreja, que a gente sabe que Deus nos chama para a santidade. A gente tem alguns exemplos de coisas que são práticas mundanas dentro do mundo, e que foi o que eu falei, que eu dei uma pesquisada para ver. Outras já são nítidas, todo mundo conhece, mas namoro entre cristãos e pessoas ímpias, o jugo desigual que Paulo comenta também, e a gente sabe que não são coisas, não é aceitável, né, diante de Deus. Igrejas em bloco de carnaval, pasmem. Pastor dançando funk na hora do culto. Pregadores que falam palavrão durante o sermão. Garotas com roupa curta fazendo coreografia. Tá? Festas temáticas dentro da igreja. Adaptação de músicas do mundo com letras sacras ou letra evangélica. Pegar um funk e botar uma letra, ou pegar uma música sertaneja famosa, ou qualquer balada que esteja fazendo sucesso e botar uma letra sagrada ali no meio. Grammy gospel, tá? E as famosas igrejas com paredes pretas, né? Luzes de neon, que elas parecem casas de show. E o resultado, isso traz consequências. O resultado são igrejas que são complacentes com pecadores. Tá? E eu vejo toda essa prática do mundanismo e pragmatismo dentro da igreja
como se fosse um gol contra, como se a igreja tivesse jogando no time ao contrário. Eu queria deixar um exemplo aqui. Da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Em 1670, mais ou menos, ou 1760, desculpa, não vou lembrar direito o ano, ou a Guerra Revolucionária Americana, tá? Houve um grupo de colonos que eles tinham influência da coroa britânica, e dentro daquele fervilhar de situações que desencadearam essa guerra, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, né? Um grupo de nativos colonos, em vez de decidir ficar ao lado dos seus compatriotas, eles decidiram ficar do lado da coroa britânica e lutar contra os próprios irmãos da terra dos Estados Unidos naquela época. E esses colonos, hoje eles são conhecidos como lealistas, ou seja, eles foram leais à coroa. Só que a situação, eu vejo que houve um erro na interpretação da situação desses lealistas. Tá? Eles levaram o interesse pessoal, acima de tudo, para tomar a decisão. Às vezes eles tinham algum comércio, eram favorecidos por algum imposto menor que eles recebiam, e foi um interesse pessoal em vez de coletivo, né? Não viram o contexto como um todo. Tá? E eles também tiveram medo de sair de uma zona de conforto e admitir que a situação realmente era ruim, e preferiram ficar na zona de conforto em vez de atingir um objetivo maior. Tá? E a história ela não se repete, a história se repete, né? Do mesmo modo como foi na libertação do Egito, o povo querendo ficar escravo, ainda muitas vezes reclamando da situação da liberdade, né, da dificuldade que aquilo ia gerar para eles, eles preferiam ser escravos do que lutar pela liberdade. Mas, se a gente é um cristão e na nossa luta contra o pecado, contra o mundo e o diabo, o pecado ele não tem nos incomodado, a gente tem que desconfiar se a gente está do lado certo ou errado da situação. As pessoas que ficam nessa situação de indecisão entre querer a liberdade de Deus, né, ou a amizade com o mundo, elas ficam numa situação muito perigosa, porque você pode estar fazendo gol contra, ou você pode ser um lealista ao mundo. E sabe qual que é o grande problema disso? Um lealista ao mundo, ele não serve nem para o mundo, não serve nem para o diabo e não serve nem para a igreja. É uma pessoa que está em cima do muro, um indeciso. E as pessoas indecisas, como a gente já viu aqui em relação à nossa fé, Jesus ele falou, né, aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus vai confessar essa pessoa diante de Deus, né? Aquele que tiver vergonha de confessar Jesus diante dos homens, Jesus também vai ter vergonha de confessá-lo diante de Deus. E trazer um mundo para dentro da igreja, um mundanismo, a gente pode lembrar de outras coisas também, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquele fermento, ele vai fazer com que seja contaminado o resto da igreja também. Tá? Em Tiago também fala sobre o homem de ânimo dobre, que é a pessoa duvidosa sobre a sua fé. Tá? E mais para frente, na igreja de Laodiceia, a gente vai ver que o Senhor condenando aquele que não é frio nem quente. Então, ficar em cima do muro é arriscado. E a minha recomendação é que a gente tome um partido do lado do Senhor. E gostaria de ler aqui João 15, de 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabeis que em primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sou do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E quando o evangelho ele é pregado fielmente, vem o ódio do mundo. Eu lembrando também que eu fiz um exemplo do livro dos irmãos Karamazov aqui, em que Jesus voltou em Sevilha e começou a fazer coisas boas e ser a luz naquele local, e rapidamente o mundo se manifestou contra ele. E por que eu estou falando tudo isso? É uma grande introdução. É porque desde a saída do Egito, tá? Passando pelos dias iniciais da igreja até os dias de hoje, os crentes eles lutam contra uma pressão do mundo, tá? Para ceder às tentações do mundo. E a carta à igreja em Pérgamo mostra os graves perigos dessa concessão. A gente vai entrar propriamente no texto aqui agora e a gente vai ver como o próprio Senhor se posiciona em relação a igrejas e pessoas que trazem o mundo para dentro da igreja. Eu vou ler o texto com os irmãos. É Apocalipse, capítulo 2. Do versículo 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Falando um pouco aqui sobre a cidade de Pérgamo, ela não era uma cidade portuária importante, como a gente viu, que Efésios e Esmina eram, e ela ficava a 160 quilômetros de distância de Éfeso, mais ou menos. Tá? A diferença aqui entre Pérgamo e as outras igrejas, outras cidades que a gente já viu, é que era um forte centro cultural. Tá? E um dos diferenciais dessa cidade é que ela tinha uma grande biblioteca com mais de 200 mil volumes, e era uma das mais notáveis da época. Existia uma rivalidade entre Alexandria e Pérgamo em relação às bibliotecas que cada uma tinha. E Pérgamo não produzia os seus papiros, o papel que eles usavam para fazer seus livros, digamos assim. E a rivalidade entre essas bibliotecas ela era tão grande que em um dado momento a Alexandria falou que não ia mais produzir papiro para enviar para Pérgamo. E aí dizem que Pérgamo iniciou sua própria produção de pergaminho, tá? Não papiro. Era um outro material, mas eles desenvolveram a técnica de produção do pergaminho, que seria um material alternativo ao papiro. E aí a palavra pergaminho tem origem em Pérgamo, são palavras derivadas, né? E assim como outras cidades de Roma que a gente viu, Pérgamo ela possuía um templo dedicado ao imperador, e os cidadãos daquela cidade eles eram obrigados a prestar culto ao imperador, e pelo menos uma vez por ano
fazer sacrifícios. E a negação dessa prática, ela era muito perigosa para qualquer pessoa que fosse, porque poderia acarretar em prisão e morte. E a gente não sabe quem foram os fundadores da igreja de Pérgamo, mas a gente especula que talvez seja Paulo, por causa das atividades missionárias dele naquela região. E na escola de Tirano, depois que Paulo tenta pregar na sinagoga de Éfeso durante um tempo, ele não consegue ficar na sinagoga por causa do coração duro daqueles judeus, e ele vai para a escola de Tirano, e não existe nada que fale além das escrituras sobre a escola de Tirano, mas provavelmente era uma sala onde existia um local aberto para debate, e Paulo ficou ali 2 anos, tá? Isso é descrito em Atos, e durante esses 2 anos é escrito que toda a região da Ásia ela vinha para ter com Paulo e ia aprender. Então, se é toda a região daquela região da Ásia, provavelmente pessoas de Pérgamo vieram para ouvir Paulo, ou ouviram pessoas que tinham escutado ele e foram alcançadas através do Evangelho. Tá? E embora a igreja de Pérgamo estivesse sob constante ameaça do mundo, ela estava num perigo ainda maior ao trazer práticas, como a gente viu aqui, a gente leu as doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas para dentro da igreja. No versículo 12, ele fala: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Bom, alguém que está com uma espada embainhada na mão contra mim, já não significa uma coisa boa. Se alguém tem uma espada e está falando que ela tem, vai usar contra mim, a gente vê que não é uma coisa boa. Tá? Mas esse versículo, ele é uma referência ao capítulo 1, versículo 16. Lembra que eu falei da estrutura de cada uma das mensagens? O começo da mensagem, ela sempre faz referência a uma das características de Cristo. Lá no capítulo 1, versículo 16, aquela mensagem já era proposital para ser destinada para a igreja de Pérgamo por causa da situação de Pérgamo. Então, ter a espada afiada seria uma consequência de práticas que aquela igreja, a espada afiada de 2 gumes seria uma consequência do Senhor estar ameaçando usar essa espada caso o arrependimento não acontecesse. A saudação, ela não é amigável e é um aviso urgente, No entanto, o Senhor ele ainda tem misericórdia por essa igreja e ele dá uma recomendação. Está no versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde está o trono de Satanás? A gente pode especular, supor que sejam algumas coisas. Tá? Poderia ser uma referência à idolatria da cidade em relação ao culto ao imperador. Tá? Pode ser uma referência a um deus chamado Eclépio, que ele tinha um formato de serpente e parecia muito com uma imagem associada a Satanás. E Pérgamo também tinha um altar muito grande dedicado a Zeus, então poderia ser qualquer uma dessas coisas que esteja associada às práticas pagãs de idolatria daquela nação, daquele povo. E ele fala assim: conservas o meu nome e não negas a minha fé. E o tempo verbal aqui, ele indica uma situação que ocorreu. E a gente vê aqui que ainda nos dias de Antipas, minha testemunha. Então, o que está a entender aqui é que houve um martírio. E a palavra testemunha, ela no original, ela é Marte, tá? Com Y no final, e ela é derivada, ela é a origem da palavra mártires. E aqui dá a entender que houve uma situação de perseguição na igreja e que o Senhor conhecia essa situação, ele está citando ela aqui, e falou que Antipas foi um mártir pela causa do Evangelho. Tá?
No versículo 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aqui é um trecho só, o versículo 14 e 15, e os nicolaítas, provavelmente a prática deles, dessa seita, ela era a própria prática de Balaão que ele está citando aqui. E se os irmãos lembram, Balaão ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel porque Deus não permitiu. Quando ele ia amaldiçoar, só saía bênçãos da boca desse profeta, e ele não conseguiu atender o pedido de Balaque. Não contente com isso, Balaque ele permanece insistindo na situação com Balaão, e Balaão tem a ideia de levar o povo ao pecado. E aí ele instrui a Balaque a levar mulheres para dentro do povo de Israel, que fariam com que o povo de Israel, os homens, se pervertessem sexualmente e começassem a pecar, fazendo sacrifícios e adorando outros deuses. E a partir disso, Deus não admite esse pecado e realmente vem um castigo sobre o povo de Israel por causa desse pecado. E aqui o Senhor está associando esse grupo conhecido da época, ele associa os nicolaítas, essa prática de Balaão, né, com algo que já tinha acontecido no povo de Deus anteriormente. E os desafios da igreja, como a gente pode ver aqui, do povo de Israel desde o começo da história, né, ele tem sido a luta contra o mundanismo. Essas práticas que a gente vê aqui são pessoas dentro da igreja tentando, naquela época já, trazer o mundanismo e coisas que não eram santas para dentro da igreja. E os nossos desafios, eles não mudaram. Só que as nossas recomendações, elas também sempre foram muito claras em relação a esse tipo de situação. Vamos ler aqui o versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apesar da igreja como um todo, ela tá sendo chamada a um arrependimento, Deus fala que Ele vai trazer uma peleja contra essas pessoas que estão levando a igreja a pecar. Venho a ti sem demora, que ele diz aqui nesse versículo, ele não é uma expressão que fala sobre a segunda vinda de Jesus, mas sim um advento histórico que Jesus usaria para trazer juízo a essa situação. O versículo 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, irmãos, é o último versículo dessa carta para essa igreja, e dentro daquela estrutura tem uma mensagem direcionada para a igreja, mas quando ele diz, ouça o que o Espírito diz à igreja, é uma mensagem geral, ou seja, é para todas as igrejas que estavam recebendo aquela carta de Apocalipse, né? E para nós hoje, com certeza, é uma mensagem geral. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor, são os irmãos, os cristãos, que se opuseram à doutrina dos nicolaítas. Ou ao vencedor, pode ser os irmãos que não foram os lealistas ao mundo, permaneceram fiéis às Escrituras e ao chamado do Senhor da santidade. Ele fala sobre um maná escondido.
O maná, a gente sabe que era aquele alimento provido por Deus, que ele caía do céu como se fosse um orvalho e salvou a nação de passar fome e morrer. Ele fala que é um maná escondido. Quando ele fala escondido e maná, isso aqui é uma visão minha, tá? Eu me lembro que os tesouros dos céus, como Jesus disse, ele é como se fosse um tesouro escondido no campo. Que um homem, ele vende tudo o que tem, porque aquele tesouro vale muito maior do que tudo que ele tem, compra aquele campo, e ele compra aquele campo. Em João 6,51, Jesus também fala, ele declara que ele é o pão vivo que desceu do céu. A gente pode imaginar que agora o Evangelho, esse maná, essa vida preciosa, ela está não de uma forma totalmente declarada para todos, a gente está anunciando o Evangelho ao mundo, mas um dia Jesus vai se manifestar, como a gente já viu aqui antes, e isso vai ser evidente para todos, e esse maná ele não vai estar mais escondido, né? E nesse meio tempo é nosso trabalho ter fé no pão vivo, que é o Jesus Cristo, e esse tesouro escondido a gente compartilha com pessoas que não têm o Evangelho ainda. Essa pedrinha branca é uma coisa curiosa, porque naquela época, e em muitas situações no Antigo Testamento, a gente tinha o Urim e o Tumim, que eram as pedrinhas das estolas sacerdotais, que eram usadas para jogar sorte, mas aqui nessa situação as pedrinhas elas também eram usadas para proferir sentenças em julgamentos daquela época, quando uma pessoa ia para o júri. Tá? E essa pedrinha branca ela era usada quando a pessoa que estava sob o julgamento ela era absolvida, ela era tida como inocente. Então a gente pode entender que essa pedrinha branca ela é uma que a gente vai receber com um nome novo. Ela é uma pedrinha que atesta a nossa salvação, né? Ela comprova que a gente está selado com o Espírito Santo e que o nosso pecado ele foi perdoado. E eu acho uma situação interessante aqui, que até nos comentários bíblicos que eu pesquisei para ver sobre um nome novo, nenhum deles observou essa situação aqui. Abraão, Sara, Jacó e Pedro, eles receberam um nome novo, né? E os nomes, eles sempre envolviam uma mudança significativa na vida da pessoa. Em um pacto que Deus fez com Abraão, ele mudou o nome dele, com Sara, com Jacó também. É um começo de uma vida espiritual nova, digamos assim, né? Pedro também teve o seu nome mudado depois que ele declarou que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. E diferente de hoje, que as pessoas escolhem um nome por moda, antigamente o nome ele tinha um peso muito grande na escolha. E ele ia designar o caráter. Jacó era um ladrão, nasceu com a mão, era um mentiroso, né? Ele nasceu com a mão pegada no calcanhar do irmão dele, como se ele fosse um usurpador. E o nome designava uma característica da pessoa. Então, para o mundo antigo, o nome tinha um significado muito importante. Se os irmãos não lembram, Jesus significa Salvador. Josué é o nome em hebraico. Emanuel é o Deus conosco. E Jesus, ele é Jesus para nós. É o nosso Salvador. E eu creio que o Senhor ele conhece intimamente cada um de vocês aqui. Ele conhece intimamente cada um daquele que ele chama. E quando ele fala que vai ser um segredo, o nome ele vai ser só você e o Senhor vão saber o significado dele, é porque ele conhece cada um de nós pessoalmente e o nome vai fazer sentido para você e para o Senhor. E o Senhor sabe porque Ele vai te dar esse nome novo. E quando a gente ganhar esse nome novo, a gente não vai estar mais sujeito à escravidão do pecado. A gente vai estar entrando na plenitude de Deus. Caminhando para o final, irmãos, para a nossa aplicação,
A gente viu que a igreja de Éfeso era uma igreja sem amor, uma igreja dura com as pessoas que chegavam de fora do mundo. A igreja de Esmirna foi uma igreja perseguida pela sua fidelidade. Tá? E as igrejas mundanas, como a gente viu na pregação passada, elas não permanecerão diante da perseguição. Já na igreja de Pérgamo, o mundanismo estava infiltrado na igreja. E para essa igreja Jesus fala, o Senhor fala, que tem espada e juízo caso ela não se posicione contra essa situação. E aqui, irmãos, é a mesma situação que a gente vê em Levíticos, que eu fiz uma grande introdução aqui. Deus chamou aquele povo do Egito, aquele povo cheio de práticas e costumes que levavam à imoralidade, coisas abomináveis para o Senhor. E aqui, Deus, novamente, Ele está nos instruindo a ter a santidade, tá? A abrir mão desse mundo temporal, desse mundo que vai passar, e para que a gente se apegue às coisas espirituais. E agora, Deus ele não está mais em uma tenda. Ele está dentro de nós. Jesus veio e tabernaculou quando ele estava aqui. A expressão usada quando Jesus veio, no original diz que Jesus, né, Deus tabernaculou entre nós. O tabernáculo, que era um objeto físico, se transformou em uma pessoa e habitou entre nós em forma de Deus. E depois disso, Jesus subiu e ele continua aqui com nós através do seu Espírito Santo. Vocês lembram, irmãos, do exemplo que eu dei em Ezequiel, em que Ezequiel teve uma visão em que Deus, o Senhor, estava em cima de uma carruagem, em cima do templo, e de cima o Senhor olhava para aquela situação do templo sendo profanado com práticas de prostituição e sacrifícios a outros deuses, e aquilo entristece o Senhor, e aquela carruagem do Senhor que estava sobre o templo, ela vai para longe, sinalizando que aquilo não era uma coisa aprovável diante de Deus, era uma coisa que entristecia o Senhor. Então o Senhor se afasta, o Espírito de Deus sai daquele templo para não ver aqueles pecados, para não estar perto daquele povo. E a gente também, da mesma forma, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, e quando a gente é complacente com as práticas do mundo, quando a gente flerta com o pecado e quando a gente fica em cima do muro, como os lealistas ao mundo, digamos assim, aqueles soldados que viraram a casaca, digamos assim, a gente entristece o Espírito Santo e eu creio que ele se esvazia dentro de nós também. Eu queria encerrar lendo Efésios, no capítulo 7, capítulo 5, de 7 a 14. Portanto, não sejais participantes com eles, com as obras infrutíferas das trevas. É isso que Paulo está falando aqui. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as, porque o que eles fazem no oculto, o só referido é vergonha. Mas todas as coisas, quando provadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Amém. Santíssimo Deus, a tua palavra é maravilhosa. Te agradecemos, Pai, porque desde, Senhor, dos princípios, onde o Senhor começou a se relacionar conosco, Pai, a chamar o teu povo, desde lá de Israel, até, Senhor, os desafios que a igreja enfrentou, Senhor, no seu princípio. Até hoje, Senhor, a gente vive sob pressão do mundo, o mundo, o diabo, e
O pecado são inimigos que não nos descansam nunca, Senhor. Mas a gente te pede, Pai, forças para lutar, Pai. Forças para se posicionar contra o mundanismo que vem, Senhor, tentar nos seduzir, Pai. E que sejamos bem posicionados do lado da batalha, que estejamos firmes diante de Ti, Senhor, esperando ansiosamente em nossos corações o dia que Tu vai voltar, Pai. E que o dia que a gente voltar, que o Senhor voltar, a gente possa receber esse novo nome, Pai. E sermos considerados dignos pela Tua obra, Senhor, de entrarmos no Teu reino. Tu és bendito, Pai. Te agradecemos por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém.